Olá! O trabalho de hoje vai ser um colete aberto. Fiz a amostra, determinei quantia de pontos, já coloquei na máquina fazendo a barrinha, agora tecer até a cava. No caso desse colete, ele vai ter cava redonda, mas colete também poderia ser com manga reta, sem fazer o arredondado, podendo o acabamento ficar para fora ou mesmo, dependendo do tipo de malha, seguir sem acabamento na lateral aqui. Nós vamos chegar até a cava. Eu sempre sugiro fazer amostra e também fazer um esquema. Esquema é isso que nós vamos fazer acompanhando o trabalho. Então, anotando quantia de pontos, a regulagem, para na parte da frente ou num futuro eu também poder comparar o trabalho que foi feito com aquele que eu vou precisar fazer. Nesse caso, estou usando 3 fios de lã industrial 2,28. A regulagem da malha, na amostra, eu fiz com regulagem 7. Anoto também a quantia de carreiras na barra e a regulagem da barra, porque mudando um pouquinho a regulagem, você já tem uma diferença em tamanho. Seguimos então até a cava, ele é reto, não costumo fazer aumentos internos em colete aberto. Se fosse um colete fechado, eu faria aumentos internos também, e daí anotaria aqui. Como ele vai ser aberto, se eu fizer aumentos, ele repuxa a barra embaixo, então eu prefiro não fazer. Seguimos até a cava, onde vai ser diminuído e depois seguir arredondando e reto até o ombro. Nesse colete, a parte das costas é lisa. Cheguei na altura da cava, agora remalho. Quando eu faço colete com cava redonda, eu remalho mais pontos do que seria para uma blusa, por exemplo, porque ainda tem acabamento aqui. Na blusa você tem a manga, no colete você tem acabamento. Então, preciso que venha o remalhado mais para dentro e depois um arredondado. Assim o acabamento não fica sobrando e nem apertando embaixo do braço. A cava também é um pouquinho mais comprida do que seria para uma blusa, porque normalmente colete se usa com alguma coisa por baixo. Remalhei na direita com o fio, levo o carro para a esquerda e remalho aqui também com fio. Sempre desmarco no contador para contar individualmente a parte de baixo do corpo da parte da cava. E também anoto naquele caderno quantia de agulhas que foram diminuídas. Agora vamos fazer 3 diminuições na lateral para arredondar essa cava, para ela não ficar quadrada. Porque esse modelo é assim, mas se quiser uma cava quadrada também não tem problema. E vamos anotar quantia de carreiras a partir daqui até o ombro. Diminuição na lateral sempre para dentro, para deixar uma margem para colocar os pontos e ficar uma bordazinha. Nunca faço na última agulha.
2 carreiras, mais uma diminuição. Assim dá um detalhe da diminuição que fica muito bom depois que o acabamento está feito. Foram 3 diminuições, sigo reto até o ombro. Cheguei no ombro, anoto carreiras, coloco o carro em suspenso. No caso da Eugene, colocar no H. E ergo no lado contrário ao carro. Eu vou erguer 5 pontos de cada vez. Então, chamo as agulhas para cima. Quando eu estou na direita, ergo na esquerda. Venho para a esquerda, passo o fio por baixo da última agulha e elevo 5 agulhas aqui na direita. Quando eu estou na direita, passo o fio por baixo da última agulha e ergo na esquerda, 5 de cada vez. Observo a quantia de agulhas que eu tenho elevadas para ombro e a parte da nuca. Tenho 20 pontos de ombro, 20 de um lado, 20 do outro. Sobraram aqui no meio 46 agulhas. Comparando a parte de ombro com a parte da nuca, é muito ponto que eu tenho aqui. Então, ergo mais 3 no lado esquerdo, agora mais 3 no lado direito e vamos encerrar o ombro por aqui, porque comparando quantia de pontos, eu não tenho nenhum exagero na parte central, que seria a nuca, e nem no ombro. Sugestão aqui, tirar em linha de outra cor cada ombro e a parte central, ou remalhar ombro e tirar a parte central em linha de outra cor. Eu vou fazer das duas formas, para mostrar diferença de acabamento. Então, o lado direito eu vou baixar. E remalhar. Naquele meu esquema que eu estou fazendo no papel, também marco a quantia de agulhas que ficaram para ombro. Remalho essas 23, tiro o centro com linha de outra cor e esse ombro eu vou tirar em linha de outra cor, para mostrar uma diferença, uma possibilidade de acabamento de ombro. Tirei, então, esse ombro com linha de outra cor e esse eu remalhei. Nesse lado que eu tirei em linha de outra cor, nós vamos costurar na máquina. Poderia ser também costurado em ponto invisível. A parte da frente com a parte das costas, em ponto invisível, você não notaria carreira alguma, pareceria uma continuação, mesmo com essa inclinação de ombro. O centro, tirei em linha de outra cor para voltar à máquina e fazer acabamento com a parte da frente também. Feita a parte das costas, vamos para frente. Como ele é um colete aberto, faço metade da quantia de pontos que foi posto nas costas. Barrinha, tamanho igual, e agora vamos fazer um desenho. A frente vai ter tranças e um desenho lateral a essa trança. É bem fácil de fazer e vai ser trança pequena,
porque o tamanho do colete também é um tamanho pequeno. Trança de 2 e o furinho feito com um transportador de 1. As tranças a cada 4 carreiras e esses furinhos a cada 2. Tem uma inscrita que ficou em dúvida de como fazer trança. Ela diz que todas as vezes cai ponto quando ela faz trança. Falta mão para tanto movimento ao fazer a trança. Então, ela me pediu como que eu faço. Eu já mostrei em outros vídeos tranças sendo feitas, mas vamos fazer aqui também. Tenho a trança que ocupa 4 agulhas, 2 na direita, 2 na esquerda. Com o transportador de 2, apanho primeiro as 2 agulhas da direita. Tiro no transportador, deito esse transportador com os pontos aqui, vou com o próximo. A mão esquerda sempre auxilia, segurando o transportador e embaixo dos pontos que vão subir na próxima vez. Trago para cima, no transportador, levo para a direita, seguro com o dedo esses pontos ao colocar na máquina e depois venho com o transportador que estava deitado. Sempre que eu faço trança, trago as agulhas que participaram da trança, trago para cima. Deixo 2 agulhas, começo novamente. Pego 2, tiro no transportador, deito ele na horizontal, seguro com o dedo, com a mão esquerda. Próximas 2 agulhas da esquerda, pego no transportador, coloco para a direita e depois recoloco aquelas que estavam deitadas na horizontal. Assim eu tenho uma trança feita, outra também. O ponto lateral, furadinho. Fiz um conjunto de tranças aqui, agora faço aqui também. Então, são 4 agulhas que participam da trança. Pego 2 de cada vez. Assim, eu tenho 2 conjuntos de trança e um desenho furadinho no meio, entre um conjunto e outra, e na lateral também para formar uma margem. Sempre a cada 2 carreiras, faço o furadinho. Uma vez, eu transporto o ponto para a direita. Na outra carreira de furinho, transporto o ponto para a esquerda. Assim, ele vai formar um desenho não continuado e nem em torta também. Quando eu vou para a esquerda, todos os furinhos vão ser para a esquerda. Todos os pontos vão ser para a esquerda. Na próxima carreira, trago todos os pontos para a direita. Quatro carreiras, faço trança novamente.
O furinho é sempre feito na mesma agulha, só que ele dá a impressão de ser em outra, porque esse jogar para um lado, jogar para o outro, ele também dá essa ilusão de ótica. E vou fazendo esse desenho de trança e esse desenho furadinho até a altura da cava e depois até a altura do ombro. Fica um trabalho bem delicado e muito bonito. E aqui cheguei na cava. Nas costas eu remalhei 10, aqui na frente eu vou remalhar 12 pontos e mais 3 para o arredondado. Zero marcador. Deixo 3 pontos que vão ser para o arredondado da cava. Depois conto a quantia de ombro. Todos esses pontos aqui eu não posso mexer. Conto quantos sobraram. 13 pontos. Tenho, então, 60 carreiras na parte das costas. Tenho 13 pontos que precisam desaparecer no decote. Como é que eu faço isso? Calculo 60 carreiras dividido por 13. Vai dar uma conta quebrada. 60, que é a quantia de carreiras, dividido pela quantia de pontos que vão desaparecer. Aqui, para mim, deu 4,6 e uma porção de... Então, não deu uma conta exata. Não deu nem 4, nem 5, nem 3, nem 6. Deu uma conta quebrada. Então, eu escolho fazer a cada 4 ou a cada 5 carreiras. Eu prefiro a cada 4, porque daí acompanha o desenho da trança. Então, uma conta assim, quebrada, você tem que adaptar. Se fosse uma conta mais exata, por exemplo, 60 carreiras divididos por 15, se tivessem 15 pontos sobrando, seria uma conta mais exata, ela daria 4 perfeitamente, mas a nossa conta não deu. Então, eu escolho fazer a cada 4, aí acompanhando a trança, já faço também a diminuição. E a diminuição nunca na última agulha, mais para dentro para formar um desenho. Quando a trança ou esse desenho aqui estiver incomodando a diminuição do decote ou a diminuição da cava, eu faço primeiro a diminuição. Se sobrar ponto, faço o desenho, senão ele vai sendo eliminado. Na cava também diminuo mais para dentro. E faço o desenho a cada 2 carreiras.
Diminuição no decote e diminuição na cava para formar o arredondado e a trança. Aliás, esse modelo de trança que eu mostro aqui, em que eu deito o transportador para fazer a trança, essa é uma forma que eu costumo fazer. Existem muitas outras formas de se fazer o mesmo trabalho, mas eu sugiro essa para aquela inscrita que estava derrubando muito ponto ao fazer a trança, porque você tem a segurança de, ao deitar o transportador, não cair o ponto. Então, ele fica assim, deitadinho, você segura com a unha ou com o dedo, segura o transportador e vai fazendo com a outra mão o transporte das outras agulhas. Mas se quer tentar outras formas também, sempre é bom aprender e inovar. Diminuição. Vou chegar em 60 carreiras, fazendo a cava reta agora, e as diminuições até eu completar 23 pontos, que são os que eu preciso para ombro. Os desenhos acompanham como estava sendo feito abaixo. E olha como ele fica bonito, delicado, e esse furadinho realça bastante o trabalho da trança também. Cheguei na quantia de 23 pontos que eu preciso para ombro, paro de fazer diminuição. Agora sigo reto até 60. Nem sempre as contas de decote, elas chegam a ser exatas. Faz pouca diferença eu fazer até 60 diminuição ou até aqui. Faz pouca diferença, mas eu não posso ter menos pontos de ombro na frente do que eu tenho nas costas, porque senão na costura eles ficam diferentes. O decote chega até essa altura com diminuição e depois segue reto. Em 60 carreiras, começo o ombro. E tiro em linha de outra cor para esse ombro coincidir com aquele que foi tirado em linha de outra cor nas costas. Deixo uma sobra também de fio aqui. Para esse tipo de costura de ombro que foi tirado em linha de outra cor, eu recoloco o direito do trabalho para mim, recoloco os pontos para a máquina.
Venho com a parte das costas correspondente e coloco os pontos. Agora o avesso da malha para mim, para que os dois direitos coincidam. E com aquele fio que eu dei de sobra, remalho, sem tecer nenhuma carreira. Pegando todos os pontos que estão na agulha. Vou com o remalhador aqui por trás, pego todos os pontos no meio deles e começo a remalhar. Essa é uma forma de fazer a costura, mas no outro ombro nós vamos fazer diferente, costurando manualmente. Aí você escolhe uma das formas ou outra, ou existem outras ainda, você escolhe qual fica melhor para o teu trabalho, porque não é sempre que se faz uma mesma forma, você pode variar bastante. Depois de remalhado, eu tenho o trabalho de ombro, nessa parte já costurado. Essa é uma forma de fazer. O outro ombro que foi remalhado já em separado, eu vou pegar com a agulha de costura e costurar o ombro, com a parte correspondente que eu ainda não fiz. Mas já que eu tenho esse ombro costurado, vamos colocar para a máquina para fazer o acabamento de cava. O mais fácil aqui é centralizar essa costura nas duas agulhas 0 da máquina. E vou apanhando o ponto inteiro ou a laçada. Eu prefiro o ponto inteiro. Então, pego com o transportador de um lado e do outro. A mesma quantia de agulhas que eu vou ocupar na parte das costas, eu vou usar para a parte da frente. Não espicho demais e nem deixo muito encolhida, porque senão ela dá defeito. Então, já levo com a pontinha aqui para um lado e vou achando as laçadas intermediárias. Fiz 9 carreiras, aumento a regulagem para 10, faço uma marcação em regulagem 10 e mais 9 carreiras na mesma regulagem que foi feito antes. E agora tiro em linha de outra cor. Esse é um acabamento duplo, fica muito bom para cavas, só ele não pode ser muito largo. Com 9 carreiras já está mais do que o suficiente.
Para o acabamento da frente, eu coloco, quando cabe, uma frente e as costas. Se couber, dependendo do tamanho da peça, se couber a outra frente, melhor, faz um acabamento único. Porém, aqui não coube, então, costas e um lado da frente. Agora, conto quantos pontos eu usei para frente e anoto. Conto quantos pontos eu usei no decote, a partir da primeira diminuição do decote até o ombro, porque a próxima parte da frente precisa ter a mesma quantia para coincidir. O mesmo acabamento vai ser feito duplo, com todos os pontos. Já observo se a largura desse acabamento está boa, eu acredito que sim. Podem ser até 10 carreiras ao invés de 9, para facilitar a casa de botão sendo feita na metade. Faço e tiro em linha de outra cor. Depois, a outra parte da frente, recoloco os pontos para a máquina na quantia de agulhas que eu usei para essa parte aqui. É bem fácil fazer acabamento apenas na máquina, mas existem outros. Essa daqui, hoje eu vou terminar com acabamento duplo. Depois eu mostro em outros vídeos, outros tipos de acabamento que dá para fazer e fica muito bom também. Na mesma regulagem que foi feito a cava, aqui eu faço 10 carreiras, marcação, mais 10 carreiras e tiro em fio de outra cor. Essa parte da frente vai receber casa de botão, então são 10 carreiras que eu tenho para fazer do acabamento. Faço 5. Esse coletinho vai ter botão pequeno, pelo tamanho da peça é um botão pequeno, então uma agulha sendo transportada já dá o suficiente para fazer a casa de botão, que equivale a esse furinho que foi feito aqui também. Se eu fizesse com 2 agulhas sendo transportadas, seria para um botãozinho um pouquinho maior. Uma casa vai ficar embaixo e a outra bem no decote, no início do decote. Entre uma e outra eu conto, aqui eu vou pôr 4 botões, não precisa mais do que isso. Eu vou contar uma quantia de agulhas e repetindo sempre a mesma quantia para chegar no início do decote. E aqui coincide com o início do decote. Faço só uma carreira, ele já apanhou a laçada. Se for outro tipo de casa, precisa refazer o ponto. Dez carreiras, uma regulagem alta de marcação. Cinco carreiras e faço nova casa na mesma agulha. Tiro com uma sobra de fio aqui para ajudar na costura e linha de outra cor. Outra forma de fazer esse acabamento, a costura dele, seria apanhar aqui essas laçadas, ao invés de tirar em linha de outra cor, pegar essas laçadas, voltar para a máquina e remalhar. É uma escolha. Eu prefiro em linha de outra cor e costurar manualmente. Sempre no início e no final eu deixo uma sobra de fio para ajudar a costurar. Então, com a agulha de tapeçaria fica mais fácil apanhar o ponto,
Cada ponto corresponde a uma laçada aqui embaixo, então apanho a laçada primeiro, depois o ponto em cima e vou costurando. Esse fiozinho vai ajudar nessa costura do final do acabamento. E para que ele fique retinho, eu vou conferindo. De tempos em tempos, vou conferindo para não entortar o acabamento. Laçada embaixo, ponto em cima. Para conferir, pego o ponto aqui, venho com a agulha vendo onde ele termina. E é o próximo ponto. Então, ele não está entortando, porque ficaria bem feio um acabamento costurado que ele entorte. Pegando na posição errada, ele entorta. E as casas também ficam fora de prumo. Então, de tempos em tempos, conferir. E sempre pegando um ponto embaixo, ponto em cima. Faço isso em todo o acabamento e depois, com esse outro fiozinho, venho para dar o arremate nesse acabamento embaixo. E não corto ele aqui. Coloco o fio bem para dentro, levando dentro do acabamento que é duplo. Assim eu tenho o acabamento bem feito na parte de baixo. Aqui em cima vai ser costurado acabamento com acabamento da mesma forma que o ombro. Faço a costura primeiro e depois termino também a costura lateral da peça. Assim ela estará prontinha. Eu vou terminar essa parte e já mostro ela para vocês como ficou o resultado. E aqui, antes de fechar a lateral da peça, costurei os acabamentos, o ombro está costurado e tudo mais. Antes de fechar na lateral, vaporizo, que aí assenta melhor, principalmente em coletes, assenta melhor essa parte da cava. Na barra, não chego perto com o vapor, porque senão ela fica toda desbeiçada. Eu somente chego na parte da malha. Abro bem a peça e vaporizo. Depois que está vaporizada, costuro a lateral e dou mais uma acertada no vapor na parte do acabamento, formando melhor o decote. E olha o detalhe desse acabamento aqui, com a margem da diminuição mais para dentro. Fica um desenho ali também bem delicado. A mesma coisa aqui na cava. Esse desenho que foi feito em trancinha fica bem bonito, juntamente com uma margem. Essa margem feita em transporte de um ponto apenas. E olha o detalhe. São pequenas coisas que se faz com um transportador e que dá um efeito visual muito bom. Esse então seria o coletinho com acabamento feito em máquina. Nós vamos fazer outros vídeos com outro tipo de acabamento, tanto na cava quanto o frontal. Aliás, na cava, também uma variação dele, ao invés de todas as agulhas sendo trabalhadas igual à frente, fazer 2 agulhas com malha, uma agulha sem.
2 com malha, 1 sem. Ele assenta melhor, ele forma melhor a cava também. Decote em V é ideal para coletes abertos, mas poderia ser U, poderia ser decote redondo, poderia ter uma gola também, enfim. A inscrita que estava com dúvida de como fazer um colete aberto, essa é uma forma de fazê-lo então. Espero ter respondido a ela e dado sugestão, dado ideia para outros que queiram fazer também coletinhos. No caso de fazer uma blusa, o processo, a blusinha aberta, o processo é o mesmo, só que com menos diminuições na cava e com manga. Já fizemos outros vídeos com blusa aberta, blusa fechada, também com cava redonda, assim. Então, é só adaptar um trabalho juntando com o outro, ok? Por enquanto, a nossa ideia de colete é essa. Bom trabalho!